Hello everyone! Sejam todos bem-vindos ao canal Bunda na Cadeira. Este é o canal mais dinâmico do Brasil. Na aula de hoje iremos ver a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton, ok? Uma complementação da aula anterior de mecânica. Sejam todos bem-vindos, se preparem, vai ser uma explosão de conhecimento. Antes da gente começar na física, vamos entender um pouco a matemática. A gente vai estudar, vai utilizar o conceito de hipotenusa, que é de triângulo retângulo. Lembrando, um triângulo retângulo ele é composto de dois catetos e uma hipotenusa, no qual a hipotenusa está oposta ao ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Vamos exemplificar. Se eu tiver um triângulo com dois catetos, 3 e 4, qual vai ser a hipotenusa? O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o conceito de que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, nesse exemplo, dois catetos, um 3 e outro 4, a hipotenusa vai ser, jogando na equação, hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Logo, hipotenusa ao quadrado é igual a 9, porque 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. A gente vai pegar só a parte positiva, ok? Logo, a gente tem um triângulo 3, 4, 5. 3 e 4 sendo os catetos e 5 a hipotenusa. Eu posso pegar agora esse como padrão para todos os outros que vão aparecer, que normalmente aparecem em física. É só múltiplos desse triângulo fundamental. Se eu multiplicar esse triângulo, todos os lados por 2, eu vou ter um triângulo 6, 8 e 10. Se eu pegar o triângulo fundamental e multiplicar por 3, eu vou ter um triângulo 9, 12 e 15. E assim sucessivamente. Ok? Entendam isso, que a gente vai utilizar esse conceito agora em física. Parte 2. Quais são as forças que existem para que você possa memorizar? São as forças de contato e a força de campo. As forças de contato a gente pode simplificar como sendo atrito, normal, tração e elástica. E a força de campo são apenas 3. Peso, a elétrica e a magnética. Ok? Se a gente fosse ler da maneira que foi apresentado, a gente leria Kant Bem. Isso é só uma maneira da gente memorizar quais são as forças. Porém, aqui não está todas as forças existentes. Ainda tem, como se eu estiver num líquido, numa piscina, eu vou ter a força de empuxo. Ok? Mas essas forças praticamente nos ajudam a resolver muita coisa aqui na dinâmica. O que é força resultante? Nada mais é que pegar todas as forças que estão atuando num corpo e substituir por uma que causa o mesmo efeito. Porque na vida real, dificilmente vai ter um corpo com uma única força só. Vai ter 2, 3, 10. Então a gente vai tirar todas as forças que estão aparecendo e colocar só uma que causa o mesmo efeito. Vamos começar do mais básico, se tivesse só duas forças. Ok? Vamos supor, nessa caixinha está atuando duas forças. Uma de 4 para esse lado e uma de 3 para esse lado. Ok? Como a força de 4 newtons é maior que de 3 newtons, logo essa caixa vai começar a deslocar para esse lado. Então quando eu tenho duas forças opostas, eu vou retirar duas e colocar só uma. Na direção de maior intensidade. Essa é 4, essa é 3, então eu vou colocar a força para cá. E como está em sentido oposto, eu vou subtrair 4 menos 3, 1. Então é como se existisse apenas uma única força de 1 newton nessa direção. Certo? Outra coisa, como essas duas forças podem estar? Elas podem estar atuando na mesma direção e mesmo sentido. Vamos supor que tem uma força de 4 e de 3 para cá. Nesse caso, uma força está ajudando a outra. Então eu não vou subtrair, eu irei somar. 4 mais 3, 7. Então é como se tivesse uma única força nesse corpo de 7 nessa direção. Isso é fácil, né? Então duas forças em sentidos opostos eu subtraio. Duas forças no mesmo sentido eu somo. Porém, todavia, entretanto, saudade de falar isso. Porém, todavia, entretanto, se eu tiver forças
que estão perpendiculares. Vamos supor 4 para cá e 3 para cá. Se tiver forças assim, formando entre eles um ângulo reto, no corpo que está atuando essa força, ele não vai nem tá subindo e nem andando para frente. Ele vai estar andando uma trajetória diagonal. Sempre que eu tenho duas forças que são perpendiculares, eu não vou nem somar nem subtrair. Eu vou achar a hipotenusa. Sempre? Sim, sempre. Então, nesse caso, se eu tiver uma força de 3 para cima e 4 nessa direção, eu não vou nem somar nem subtrair. Nesse caso, a minha força resultante nada mais é do que a minha hipotenusa. Por isso que eu falei isso no começo. Então eu vou ter uma força de 3 para cima e 4 para a minha esquerda. Qual que vai ser a resultante? A resultante vai ser uma força na diagonal, porque ele vai subir indo para frente. Então a resultante ela vai ser assim. Como que eu calculo essa resultante? É pelo hipotenusa, achando a hipotenusa. E como eu já falei na aula inicial, se eu tiver um cateto 3 e outro 4, a hipotenusa é 5. Assim sendo, a minha resultante é 5 na diagonal. Espero que tenha ficado claro isso. Agora vamos complicar um pouco. Vou até colar aqui no meu papel. Vamos supor agora eu não tenho mais só duas forças atuando. Eu tenho 5 forças. Vamos pensar na horizontal. Eu tenho uma força de 10 para a minha esquerda e de 2 newtons para a minha direita. Para baixo eu tenho uma força de 17 newtons e para cima eu tenho duas forças. Uma sendo de 7 newtons e a outra de 16 newtons. Conseguiu pensar? Então olha aqui, o desenho vai ajudar. Primeira coisa é pegar todas as forças que estão na mesma direção em sentido e somar. Então eu tenho 10 para lá e 2 para cá, vamos deixar como está. 17 para baixo, vamos deixar como está. Eu tenho duas forças para cima, uma de 16 e uma de 17. 16 mais 7, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 para cima. Agora eu vou pegar todas as forças que estão na mesma direção e fazer a resultante delas. Na direção horizontal eu tenho uma de 10, uma força de 10 newtons e uma força de 2 newtons. 10, como está na mesma direção, mas sentido oposto, eu vou subtrair. 10 menos 2, 8. 8 para minha esquerda. E agora eu tenho uma força de 23 newtons para cima e 17 newtons para baixo. Ok? A resultante das duas, como estão na mesma direção, vertical, sentido oposto, vou subtrair. 23 menos 17, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6. 23 menos 17, 6. Então vou ter uma força de 6 para cima. Agora eu tenho de novo duas forças perpendiculares entre si. Vou somar e subtrair? Não. Vou fazer a hipotenusa. Então, lembrando aquela regrinha do triângulo retângulo. Então, um triângulo com catetos 6 e 8, a minha hipotenusa vai ser 10. Ou seja, tirando todas essas 5 forças, é como se existisse apenas uma com intensidade igual a 10. Espero que tenha ficado claro isso. Você pode pensar, o que isso tudo tem a ver com as leis de Newton, né? Quando é feito experimentalmente, em laboratório, sabe-se a força que é aplicada e consegue calcular a aceleração que o corpo adquiriu. E toda vez que calculava a força resultante dividida pela aceleração, o resultado sempre dava a massa do corpo. Então se chegou no princípio da dinâmica, que a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Mas vamos meditar um pouco. Se eu tiver um corpo com duas forças aplicando, uma 4 para a direita e uma 4 para a esquerda, então, mesma direção, sentido oposto, vou subtrair. 4 menos 4, 0. Então, se a força resultante for 0, eu vou recair na primeira lei de Newton, que é a inércia. O que a inércia fala? Se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. E se um corpo está em movimento, retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento, retilíneo uniforme. Porém, todavia, entretanto, se a força resultante não for 0, o corpo vai ter uma aceleração, certo? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a força resultante não for 0, a aceleração não vai existir. Um exemplo, eu tenho um corpo um corpo de 2 kg, com uma força de 10
para a esquerda e de 2 para a direita. Mesma direção, sentido oposto, vou subtrair. É a mesma coisa que existisse uma força resultante igual a 8. 10 menos 2, 8. Então qual seria a aceleração desse corpo? Então seria que força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 8, é igual a massa que é 2 vezes aceleração. O 2 é multiplicando a aceleração, o 2 vai passar dividindo. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então é uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. É simples. Na próxima aula eu vou trazer exercícios que a gente vai fazer igual a gente vai em termodinâmica. Vou pegar 3 exercícios com nível médio, não, fácil, médio e difícil. E vamos resolvê-los. Ok? Então é isso. Espero ter ajudado e eu te vejo na próxima aula. Tchau!